Então tá, pessoal, vamos lá. Um dos testemunhos mais impactantes que eu tive, dada, digamos assim, o desenrolar da situação, com certeza é o testemunho da bruxa, né, da feiticeira, que me deu 30 dias para mim sair da cidade onde eu estava pastoreando, senão ela ia matar através de feitiçaria eu e os meus filhos. O ano é 2007, foi quando eu fui para o campo missionário. E eu cheguei, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. Tem coisas que eu não faria hoje, com 50 anos, que eu fiz lá com 30, quando me converti, tem. Mas eu não me arrependo de nada. Que nem vocês viram o testemunho da casa de feitiçaria que eu fechei, né, que o feiticeiro, eu ganhei para Jesus, batizei, casei, Jesus batizou no Espírito Santo, peguei os artefatos religiosos, coloquei fogo na saída da cidade. Então tem coisas assim que hoje eu evito, sabe? Eu evito. Tanto que eu estou para gravar um vídeo aí, entendeu? Do maior templo satânico que eu fechei no estado do Rio Grande do Sul. Não é o maior do Rio Grande do Sul, o maior que eu fechei, tá? Eu contando assim, sabe, eu devo ter fechado uns 30 templos de feitiçaria, 30 não, perdão, uns 20 templos de feitiçaria, né? Sendo bem honesto, uns 20 para mais, não para menos. Porque daí chega um ponto que a pessoa vai pegando meio que uma fama, assim, sabe, de exorcista, sei lá, de caça-fantasma, não sei, entendeu? E o pessoal só me chamava eu para fazer, sabe? Aí tem quem argumente, entendeu? Ah, é por isso que tantas coisas acontecem contigo, é por isso que tu tá sempre na luta, é por isso que tu perdeu tal coisa, perdeu isso, perdeu aquilo. Irmãos, eu acho que não tem nada a ver, sabe? E se tiver a ver, né, eu estou cumprindo o evangelho. Jesus foi perseguido, Jesus disse que bem-aventurado quando for perseguido, né? Quando falarem todo mal a respeito de vós, por causa do reino dos céus. O apóstolo São Paulo, na biografia dele, segundo as Coríntios, diz que ele foi açoitado, né? Que ele ficou com fome, que ele ficou nu, foi desamparado, reclamou com Timóteo, todos me desampararam, né? Só Lucas está comigo. Então, assim, isso aí, gente, é o caminho, é a Via Crucis, entendeu? É o caminho do Calvário, entendeu? Então, assim, se eu sofro o que eu sofro por causa do Evangelho e por combater e me propor a debater e, né, defender a fé, respeitar e amar, inclusive, essas pessoas que são de outras religiões, e isso me gera agravo, amém por isso. O que eu vou fazer? Eu não fui chamado para ser aquele pastorzão de ficar em gabinete, assim, sabe, todo enfaixotado, aquelas cadeiras. Claro, eu queria ter uma cadeira daquelas, mas eu não fui chamado para ser esse pastorzão de ficar lá na cadeira lá e tal, todo mundo me servindo, ô meu pastor, todo mundo lambendo com anelzão de teologia, não sei o quê. Eu tenho anel de teologia, nem sei de que anda, acho que perdi lá nos alagamentos, entendeu? Quando eu fiz o curso, eu ganhei um anel de teologia, eu nunca usei aquela porcaria. Mas assim, não é meu chamado. Eu sou do povão. Eu sou no meio do povo. Sou lá na boca de tráfico, pegar e tirar o rapaz que está para ser executado. Eu sou lá de chegar nos AJ, querer matar os caras e pegar e negociar com os caras para não matar, entendeu? E eu sou assim, entendeu? Esse é meu jeito, entendeu? Eu, se morrer, morri. Se viver, vivi. Eu não tô nem aí, irmãos. Tá? Esse é o meu jeito. Eu não tenho medo, entendeu? Deus na frente. Se eu morrer, é porque Deus permitiu. Eu sou que nem a Rei Esther. Se eu viver, vivi. Se eu morrer, morri. Entendeu? Então eu sou assim, entende?
Então, o que que ocorre? Então, eu era muito requisitado para esse tipo de coisa, para fechar, né? Terreiro, e templo satânico e tarará, não sei o que mais. Porque eu não tinha medo. Não tinha e não tenho. Até hoje, entendeu? Então, tá bom. Aí, eu estou fazendo um trabalho, né? Assim, que alcançou uma envergadura muito grande na cidade, porque bem naquela época deu uns escândalos feios na Deus e Amor. E a Deus Amor, ela tinha um programa de rádio, era um horário top, gente, top, porque todo mundo ou pegava intervalo na empresa ou estava em casa cozinhando, as donas de casa, coisa e tal, que era do meio-dia e meio a 1 hora, a 1h30, 1 hora, na principal rádio FM da cidade. Aí a missionária, que não, eles não chamam de missionária, né, mas a irmã da Deus Amor, que era a que mais ajudava, e era pregadora, tudo, mais ajudava o pastor da Deus Amor, ela disse assim, ó, não temos mais condições de pagar, a igreja está passando dificuldade financeira, e o único pastor da cidade que eu passo esse programa é para o pastor Luciano. Aí ela foi, ela e o esposo lá na igreja, onde eu pastoreava na Assembleia, falou, pastor Luciano, é o seguinte, ó, nós temos, o senhor sabe que a gente faz um programa de rádio tal horário, a igreja esse mês vai parar de pagar, porque o prédio aqui é alugado, e a igreja está passando uma dificuldade e tal, não sei o quê. E a única pessoa que Deus falou para mim passar o programa foi para você. Eu falei, não, irmã, pode passar. Não sei de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar, Deus vai prover, mas fazendo a programação eu vou pedindo ajuda e vou tocar na frente. Assumi o programa. Quando eu assumi o programa, irmão, então assim, ó. Eu botava a boca no trombone. Eu botava a boca. Irmãos, eu dava meu testemunho, eu pregava, entendeu? Falava que feitiçaria era coisa do capeta, coisa do demônio, do satanás, do gramunhão da garrafa, do capiroto, cara suja. Eu botava a boca no trombone e ninguém era acostumado com aquilo ali. Os pastores iam lá, sabe aquela coisa de interior, sabe? Né? Só João 3,16, só Salmo 23, coisa e tal, e eu não lá. Eu, ó, ripa, entendeu? E pregando com eloquência e dom, e revelando, e Deus me mostrando as coisas nas casas das pessoas, coisa e tal. Era um rebuliço, entendeu? E isso fez a igreja, ó, lotar. Como eu batia muito na feitiçaria, um dia eu estou fazendo um programa de rádio, bem na hora do programa, encosta um gordinho assim, sabe, meio fortinho, mas gordinho, de moto, mas o bicho estava tão enfurecido, mas tão enfurecido, que ele pegou a moto assim, ó, ele nem estacionou a moto em pé, ele largou a moto deitada na frente do estúdio de rádio, pegou um bilhete e largou em cima da minha mesa, enquanto eu estava fazendo o programa, e saiu do estúdio e foi embora. Eu peguei, abri um bilhete, estava escrito assim, ó, tu tem 30 dias para sair da minha cidade, ou vai morrer tu, a tua família, teus filhos, né? 30 dias tu tem para sair da minha cidade. Assinado mãe fulana de tal. Não vou falar o nome. Porque todo mundo tem família, né? Todo mundo tem família. Então, vamos lá. Deixa eu tomar um refri aqui. Sou filho de Deus também. Adoro uma Coca-Cola. Coca-Cola é energética, só que energética eu vou ter que parar. E agora eu fui fazer exame admissional para trabalhar no posto lá. Minha pressão, puf, estourada. Por causa daquele tal do energético. Aí, gente, deixa eu contar para vocês. A mulher mandou a mensagem para mim. Eu peguei, entendeu? O bilhete. Falei assim, irmãos, acabei de receber um bilhete aqui da fulana de tal. Diz que vai fazer um trabalho para matar e para não sei o que, e tarará, 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 o pessoal tudo. Acima de tudo, eu ainda falo na rádio. Falei na rádio ainda. E ficou aquele clima, sabe, tenso na cidade. Aí o dono da rádio veio falar comigo. Ó, pastor, é o seguinte, ó. O senhor está numa cidade interior, eu sei que o senhor veio de Porto Alegre e tal. Só que eu estou sofrendo uma forte pressão dos outros pastores. Presta atenção. Todos os outros pastores estão me pressionando para tirar o horário do senhor.
veja bem, tá? Eu estou pregando o evangelho, testemunhando, combatendo as obras das trevas, tá? Como Paulo escreveu aos Efésios, não vos conformeis com as obras infrutuosas das trevas, antes combatei-as, condenai-as, é o que a Bíblia diz. Então eu estou fazendo isso, tá? E os pastores se voltam contra mim, das outras igrejas, que eu era o único que fazia isso aí. O resto, todo mundo era porque o prefeito da cidade era do templo esse da véia, essa feiticeira que mandava na cidade. Pra você ter uma ideia, não tinha igreja nenhuma que era maior do que a casa lá de religião dela. Era enorme, enorme. E ela mandava na cidade. Se ela falasse que fulano ia ser prefeito, era prefeito. O prefeito andava com a camisa aberta, com as guias de ferro assim, ó, de corpo fechado, que tem as imperiais, que são as guias, aquelas todas coloridas, né? Até o Jonão usa, que é no caso de pai de santo, né? Aquelas bem grossas, a imperial. E tem umas que são todas de ferro, que é de corpo fechado. O prefeito andava na cidade, até me lembro, o prefeito era do PDT, andava na cidade com as guias de ferro, de corpo fechado, para lá e para cá, que era filho, né? Não vou usar a expressão completa para você entender, da mulher essa aí, entendeu? Tá, tranquilo, eu tô lá pregando, fazendo programa igual, entendeu? Quando o dono da rádio falou isso aí para mim, né? Ele era espírita, o dono da rádio. Eu falei, irmão, olha só, senta aqui comigo aqui, ó. Tá vendo que a Bíblia diz assim, 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 assim? Ó, tá vendo a Bíblia diz assim, assim, assim? Tá vendo o que Jesus fez assim, assim, assim? Eu só tô fazendo o que a Bíblia diz. Pois é, mas por que os outros pastores estão? Irmão, eles estão de olho no meu horário. Esse horário meu é muito bom. Eu alcanço muita gente com esse horário. Então eles estão te pressionando, não é pelo que eu estou falando, mas é porque eles estão de olho no meu horário. Daí ele ficou pensando assim, mas se o pastor puder dar uma amenizada, assim, só por causa da pressão em mim tá muito forte, não sei o que. Na época da Deus Amor não dava isso aí, e aí o pastor pegou o programa e começou a dar essas coisas. Tá bom. Eu falei, não, pode deixar, que eu vou dar uma amenizada, né? Aí engatei a primeira uma semana, na outra semana eu hip. Mesma coisa, mesmo jeito, eu não mudo nunca, não adianta. Pode estar apanhando, pode estar passando caminhão por cima, pode estar sem dinheiro, acontecendo um monte de coisa, eu não mudo, irmão, eu não mudo o meu jeito, não adianta, eu sou assim e infelizmente, ou felizmente, né, eu sou dessa forma. Aí, a feiticeira, né, fez esse negócio aí. Aí, como eu falei para vocês, eu tinha mania de ir para o monte, ficar acampado. Aí fiquei acampado lá uns 3 dias. Fui eu, inclusive, e ficamos numa tenda, eu e o Paulo Ricardo, se eu não me engano, que é o Paulo Ricardo, hoje ele é obreiro da Assembleia de Deus em São Leopoldo, ou no campo, acho que no Campo da Floresta, que é lá entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, acho que é Novo Hamburgo o Campo da Floresta. Né? O Paulo Ricardo, ele é cantor e pregador, uma benção de Deus, foi meu obreiro. Até empossei numa congregação, antes de eu ser transferido dessa cidade. E aí, eu acho que foi com o Paulo Ricardo que eu fiz esse propósito, se o Paulo Ricardo não estava lá, foi com outro irmão, não me lembro quem, tá? Mas eu sei que eu fiquei acampado lá uns 3 dias com o irmão, no monte. E aí eu desci do monte, Deus falou comigo, vai lá no templo dela lá e entrega uma palavra para ela. Eu não sabia o que era para entregar, eu só recebi aquela orientação, vai lá e entrega uma mensagem para ela que eu tenho. Deus falou comigo, Espírito Santo. Tá. Cheguei nos obreiros, meu Pedro, Tiago e João, eu tinha uns 4 ou 5 obreiros, né? E aí eu falei, irmãos, é o seguinte, ó, Deus falou comigo para mim ir lá na terreira da fulana lá, que Deus tem uma palavra para ela. Eu queria saber qual de vocês vai comigo. Não, pastor, não, eu não vou, não. Ô, pastor, quem tem esse ministério aí é tu, eu não vou, não. Deus não me chamou para isso aí. Todos os meus obreiros arregaram, como diz o gaúcho. Todos deram para trás. Aí eu sabia que tinha um irmão, até a mulher dele, ela ia nos cultos da gente lá, sabe? Gostava muito da gente, só que ela era da Quadrangular. E o marido dela era taxista, o Alan.
O Alan é testemunha. Eu liguei pro Alan e disse assim: Alan, é o seguinte, tem como fazer uma corrida para mim aí, para ir lá na casa da fulana de tal, que Deus tem uma palavra para ela, coisa e tal, tarará. Pastor, é para já vamos lá para ganhar alma para Jesus. Irmão, pensa um povo apaixonado por Jesus, irmão, esses quadrangulares. Meu Deus, as ovelhas, né? Os pastores, só o sangue. Alguns, né? Alguns. O presidente, então, é o... o diabo tem o Beelzebu lá, o Beelzebu, o Astarote, o Belial e o Mário de Oliveira. Tá tudo lá junto, tudo junto. Mas vamos lá, vamos lá. Eu peço, né, para tomar processo, né? Só Deus na causa. E aí, o Alan, para ontem, vamos lá, pastor. Aí eu fui. Tô lá, eu tinha feito minha consagração, meu jejum, meu propósito no monte, entendeu? Só que eu não sabia o que Deus ia falar. Eu não sabia, só sabia que Deus tinha uma palavra para ela. Eu entrei lá, tomei conhecimento que ela estava com câncer, eu não sabia, tá? Não sabia. Cheguei na porta lá e bati. Mas pensa um templo, irmãos. Negócio gigantesco assim, ó. Abriu a porta, o que eles chamam de cambono, né? Que é o que ajuda lá. Um moreno assim, todo fortão assim, sabe? Cheio de guia assim, sabe? Todo tatuado, sem camisa, fortão assim. Olhou pra mim assim: o que tu quer aqui? Eu falei: não, eu vim falar com a dona fulana de tal aí, que Deus tem uma palavra para ela. Não vai te atender. Eu falei: irmão, se ela não me atender, eu vou ficar aqui parado aqui na frente. Vou ficar aqui, enquanto ela não me atender, eu não vou sair daqui. Então, se fosse tu, falava para ela que eu estou aqui, tá? É o pastor da rádio, do programa de rádio, o pastor Luciano Martins, que ela mandou um bilhete para mim, explica tudo certinho, que eu vou ficar aqui. Aí ele foi lá, bateu a porta na minha cara, buf, e entrou. Deu uns 15 minutos. Não sei se ela foi lá conversar com os guias dela, o que ela foi fazer, não sei. Irmãos, eu entrei. Sem mentir, irmão, sem exagerar, tá? Devia ter no comprido, assim, uns 30 metros, mais ou menos, no comprido, o templo. Imagem, ela tinha, assim, em tamanho real, que nem o Jonah tem, as imagens dos bichos lá, dos gramunhão, ela também tinha. Diz que vinha tudo da África, as imagens dela. E aí eles estavam em época de assentamento, que daí fica as pessoas numa esteira, né, esteira de palha no chão. Aí tinha um monte de gente com um turbante na cabeça que tinham feito matança e os assentamentos, né, que ficam uns dias lá dentro lá. Aí tinha homem com mulher, homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, e eu indo lá, terno, gravata, Bíblia embaixo do braço, a passo. Ela estava dentro do congal, que é onde ficam as imagens, tem uma cortina que separa, né, de um material assim, tipo aqueles panos de mesa que é meio transparente, que tu consegue ver do outro lado, e as imagens. E ela sentada de lado, numa cadeira, sabe, de descanso assim, com um turbante na cabeça. E eu parei bem na parte do véu esse. Eu falei: dona fulana de tal, a senhora sabe quem eu sou? Ela disse assim: é claro que eu sei. Então é o pastorzinho esse que veio de Porto Alegre perturbar a minha cidade. Aqui, essa cidade aqui, eu mando nessa cidade aqui. Eu mando em todo mundo, eu mando nos pastores, eu mando no governo, no prefeito, na prefeitura, na câmara, nas escolas. Aqui eu mando. Eu sou dona dessa cidade aqui. Os meus orixás me deram essa cidade aqui, eu comando aqui. E tu vem para cá e tu afronta a mim e as minhas entidades e a minha religião. Eu disse para ela: olha, dona fulana, eu não vim afrontar ninguém, eu só estou pregando o evangelho. A chuva pegando, irmãos. Pensa chuvarada. Daí eu perguntei para ela: eu posso entrar? Ela: se entra. Aí eu abri o véu aquele, entrei, olhei para ela assim, sabe, uma senhora negra, né, bem idosa, não é bem idosa, 60 e pouco talvez, não sei, 70, não sei, tinha isso aí, gorda assim, sabe, é obesa, né.
E ela falou assim, recebeu o recado que eu te mandei? Ela para mim. Eu falei, recebi. Na hora que eu falei, recebi, na hora, pá, o Espírito de Deus me tomou. Irmão, sabe quando Deus te toma? Que nem aconteceu com o Gideão, que o Espírito de Deus veio sobre Gideão, revestiu Gideão e ele tocou a trombeta? Foi mais ou menos isso. Veio aquela graça de Deus assim em mim, pá! E eu, puf, virei um gigante. Quando eu falei assim, eu recebi, mas assim manda dizer o Senhor. A senhora me deu 30 dias para mim ir embora da cidade, mas assim manda dizer o Senhor, que se em 30 dias tu não aceitar Jesus e largar todas essas obras de feitiçaria, quem vai descer a sepultura vai ser a senhora. E bati meu pé e virei minhas costas. Eu só ouvi ela dizer assim, ó, nunca vou largar meus orixá. E eu peguei e fui. Eu só entreguei o recado, bati o pé, virei e saí. Tá. Passou o tempo. Ó, chuvarada. Passou o tempo. Culto das irmãs de tarde, círculo de oração, a igreja lotada de bicicleta, cheia de bicicleta, cidade pobre, né? Igreja em vila. Tinha uma ruivinha, a Pauliane. Nunca esqueço da Pauliane. A Pauliane já é até casada hoje. Era uma guriazinha, menininha, acho que tinha uns 8, 9 anos. Quando nós chegamos lá para pastorear, a Pauliane andava na rua descalça, com roupa de guri, parecia um machinho, no meio da rua assim, sabe? E aí a gente adotou ela, deu umas roupinhas para ela, coisa e tal, entendeu? Virou uma bonequinha. Era uma ruivinha, bem ruivinha. E aí, era culto das irmãs, eu ficava na porta, cuidando das bicicletas. Daqui a pouco eu escuto aquele zirigdum, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, batucando, e gente cantando, sabe? E lá no final da rua, assim, sabe? Eu via que passava uma procissão, tudo de branco. Mas isso passou vários dias depois dos dias que eu fui lá profetizar para a véia. Aí eu chamei a Pauliane, Pauliane, vem cá, pega a tua bicicleta e vai lá ver o que é essa procissão aí, o que está acontecendo. Eu achei que era algum evento religioso, alguma coisa assim, sabe? Ela foi, ela era bem ruivinha, sabe? Pegou a bicicleta, casa de criança, de guriazinha, pá. Daqui a pouco eu tô ali na porta, assim, esperando ela chegar. Quando vê, ela vem, um suador, um calorão, toda vermelhinha, sabe? Que ela era a coisa mais querida, bem lindinha, ruivinha. Ela só vem falando assim, ó, a feiticeira morreu, a feiticeira morreu, a feiticeira morreu. Ela só falava isso, porque toda a igreja sabia, porque eu fui lá, falei na igreja, irmãos, eu fiz assim, vamos ficar em oração e tal, e ela veio. Ela só falava isso, a feiticeira morreu, a feiticeira morreu, a feiticeira morreu. Eu botei as mãos assim, eu disse, meu Deus, esse Deus que eu sirvo é terrível, é poderoso. Então assim, irmãos, depois disso, eu andava na cidade, eu já contei aqui em vídeo, se eu entrava na padaria e tinha pessoas que eram da macumbaria, eles saíam. Se eu entrava na barbearia e tinha gente até na fila esperando para cortar cabelo, eles saíam. Eu ia para os lugares assim, eles abriam. Sabe qual foi a minha fama? Ficou minha fama na cidade? Que eu era mais bruxo do que ela. Que eu era mais bruxo, que eu era o bruxo mais forte que tinha na cidade. Coitados. Soubesse o que é o Deus que a gente serve, irmão. O Deus que a gente serve, Ele é amor, mas Ele é justiça. Tá bom, queridos? Fica aí esse testemunho edificante. Não esqueça, tá? O Pix tá aqui em anexo no vídeo para você poder me ajudar, tá bom? A gente está se empenhando na questão da criação de conteúdos. Eu preciso urgente, irmãos. Faço mais uma vez o apelo das irmãs, dos irmãos que podem, né, que tem TV em casa, tem gente que tem TV em casa, deixa ali, faz uma playlist com meus vídeos, deixa rodando. Eu tenho que bater as 4.000 horas. Para 2027 o YouTube vai pedir 8.000 horas. Eu tenho 5 meses, estou com 1.500 horas. Eu tenho que bater essas 4.000 horas para poder monetizar o canal e sair da situação difícil que eu me encontro.
Vocês sabem, já tive hospitalizado por questão ali de intoxicação com os combustíveis. Estou sendo bastante humilhado por algumas pessoas que seguem o canal aí, não ajudam em nada, não edificam em nada, não comentam nada de bom, só sabem criticar. Dizem que youtuber é vagabundo, que isso aqui não é um trabalho. Irmãos, você não tem ideia. Por que eu parei de fazer vídeo depois que eu comecei a trabalhar? Eu estava todo dia fazendo 2, 3 vídeos, porque eu comecei a trabalhar. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você é youtuber e se dedica a gravar, editar, criar arte, postar. Isso toma o dia todo da pessoa. Não tem, só que é burro para não entender. Só que tem gente que não entende. Não entende o meu desejo que eu tenho de me dedicar só ao canal e com isto pedir ajuda para os inscritos para poder manter o canal. Só que tem gente que é ignorante, não entende. Então assim, eu não vou aceitar afronta de ninguém. Qualquer um que entrar aí sabendo que eu já falei 200 mil vezes, eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu fui empresário, tive condição boa de vida, eu perdi tudo nos alagamentos. Se tu não entende isso aí, tá? Ou você tem algum problema mental, ou você é um escarnecedor das coisas de Deus. Então esse tipo de gente eu não vou dar palco. Falou bobagem, eu vou bloquear na cara, tá? Só eu sei, só eu e Deus sabe o que eu passei. E para aqueles que me ajudam, meu muito obrigado. Tá? Vocês sabem o que é o amor de Deus, vocês sabem que eu sou um homem sério e sou um homem de Deus. Obrigado por tudo, um abraço.